cara, seu Bento, mas vale a musiquinha. Ei! Você aí, Curica vai cair, Curica vai cair, vai cair. Ei, você aí, Curica vai cair, Curica vai cair. Voltou pra zona, hein? Legal, voltou pra zona. Voltou. Fluminense ganhou, né? Fluminense passou os caras. Peraí, quem volta pra zona é o Marcão e hoje é o Mano? Exatamente. Nossa, e aí o Ramon, né, Lele, mano? Falaram o seguinte, o filho e o Ramon falaram, não viemos lutar contra o rebaixamento. Ai. Né? E eles estão preocupados com a falta de gols do Corinthians. Isso aí que tá preocupando. Mas o que foi o destaque mesmo foi o Soldado, que ficou puto com a arbitragem, né? Falou Puto com a arbitragem? Não vamos admitir Expulsou dois dos caras? Não vamos admitir isso. Nossa. Ele falou que o juiz errou aí no gol do empate, o gol do Juventude, desculpa. E o pênalti não dado. Eu não vi. Teve um pênalti não dado, mano? Sim, teve Não mão do teve. jogador. Não acho, Juventude. não acho. Ih, Discordo. discordo. Tá? Discordo Eu acho que radicalmente. foi, Pra mano. mim aí, o cara dá um chute lá, o cara do Juventude tá com a mão colada no corpo e pra mim não foi pênalti. Pra mim o Fabinho Soldado, ele tentou usar uma muleta e até pela inexperiência tá passando vergonha. Eu acho que ao invés de dirigentes do Corinthians começarem a se posicionar cobrando jogadores incompetentes que nós temos, é muito fácil terceirizar para arbitragem. Ah, vou reclamar do gol do Juventude. O árbitro não tem culpa. É traçado uma porra de uma linha chamada VAR e vem só a determinação pro cara. Ó, o negócio é o seguinte, gol legítimo. O cara vai dar o gol, acabou, irmão. Acabou, não tem papo. Não tem papo. Tem que ficar, arbitragem, pênalti. Não foi pênalti, pra mim não foi. Respeito quem acha, mas pra mim isso daí chama-se terceirizar a responsabilidade de incompetentes. O Corinthians ontem, Motinha, pra mim, foi uma das piores vergonhas que eu vi no campo do Corinthians. Em jogos do Corinthians, na história do Corinthians que eu vivo há mais de 40 anos. Pra mim foi constrangedor, Motinha, pegar um time do quilate do Juventude, que tem como ambição permanecer na Série A, e o Corinthians com 2 a mais em campo, com mais de meia hora de jogo, deixar os caras numa condição de conforto. Pra mim é uma vergonha, Mota, o Corinthians de novo ter tomado um gol com 3 minutos de jogo, colocando em xeque tudo que você pensou a respeito de tática, a respeito de posicionamento, a respeito de construção de jogo. Porque quando você toma um gol muito cedo, isso aí desarma, velho. Acabou a tua tática. Aí começa aí jogar com pressa, a pressa ela acaba culminando com erros, acaba culminando com nervosismo, mas nesse ponto o Corinthians aí colocou a bola no chão quando tomou o gol e criou chances. Foi extremamente incompetente. Extremamente incompetente. O goleiro dos caras mereceu ser expulso no final do primeiro tempo, aliviando a pressão do Corinthians, porque eles tiveram que trocar um jogador de linha e colocar um outro goleiro. Então o Corinthians no segundo tempo, quando volta com o Pedro Henrique, empata o jogo, Motinha, com 3 minutos. 3 minutos o Corinthians empatou o jogo. Com 13, o Alan Ruschel foi expulso e bem expulso de novo. Porque pra quem tá falando de arbitragem, mas não expulsaram 2 dos caras. Os 2 mereceram ser expulsos. O goleiro trocou um gol pela expulsão dele no primeiro tempo, e o Alan Ruschel matou um contra-ataque, ele já tinha amarelo, foi o segundo amarelo. Então, com 13 minutos, o Corinthians estava com 11 contra 9. E ao invés de criar, Lele, uma blitz em cima do Juventude e tirar os caras da zona de conforto, o Corinthians sentou no resultado. Praticamente não criou, teve um outro lance no final do jogo, uma bola na trave do Coronado, que pra mim é muito pouco também. Porque hoje a gente tem que começar a criar um outro tipo de cobrança. Antigamente o Corinthians não criava nada na partida, nada. Então, quando o Corinthians passa a criar, como criou contra o Juventude, e não faz os gols necessários, como não fizeram contra o Atlético também, porque naquele jogo em Minas o Corinthians criou pra cacete muito mais que o Atlético e também foi incompetente nas finalizações, a gente tem que começar a cobrar desses jogadores que estão dentro de campo para terem, primeiro, mais postura. O Corinthians ele não pode ver o Juventude, que era uma partida que era praticamente uma final de campeonato pro Corinthians, principalmente pelos resultados que não estavam ajudando, porque todo mundo que estava no Z4 tinha ganhado, menos o Corinthians, e cara, jogar com 2 a mais contra o Juventude, em mais de meia hora de jogo, e não pressionar os caras, não incendiar o estádio, não incendiar o jogo. Então, Fabinho Soldado, eu quero que você vá pro inferno. Você e a sua declaração ridícula e patética, cobrando a arbitragem, você tá de brincadeira. Tem que parar de passar a mão na cabeça desses caras. Você, Fabinho Soldado, ao invés de criticar a arbitragem, você deveria criticar esse monte de incompetente que vocês contrataram, que não conseguiram ganhar do coitado do Juventude com 2 a menos. É isso que você deveria criticar. E não ficar cobrando a arbitragem. Terceirizar a culpa para a arbitragem contra o Juventude com 2 a mais em campo, cara, é constrangedor. É vergonhoso. Isso é patético, Fabinho Soldado.
Então vá pro inferno. E só pra finalizar, Lelê, você já pode dar a sua opinião também com relação ao jogo. Cara, esse Wesley, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar. Ô, Domênico, Sombra, Marcão, Mota, Bento. Não sei se vocês viram o jogo. O Corinthians precisando ganhar o jogo. Viu? Ah, desculpa, perdão, RG, esqueci também. Você. Não sei se vocês chegaram a acompanhar o jogo. O Wesley, o Corinthians precisando vencer. Cara, foi uma das atitudes mais burras que eu já vi um jogador tomar dentro de campo, cara. O Wesley, na hora que o goleiro ia fazer a cobrança, ele ia dar aquele quebrão pra frente, o goleiro do Juventude, ele entra na frente do goleiro já impedindo o goleiro de repor a bola. Ou seja, atrasando o jogo do Corinthians que precisava vencer. E pra acabar de ferrar com tudo, RG, na hora que o goleiro vai realmente dar o quebrão, fora o fato dele já estar impedindo o goleiro quase 1 minuto de repor a bola, ele tira a bola do goleiro, velho. Na hora que o goleiro tá soltando a bola com a mão e chutando a bola na hora do quebrão, ele tira a bola do goleiro. Fazendo ainda mais o goleiro fazer o que ele fez o segundo tempo inteiro, cera. Cara, vou te falar, mano, eu não sei o que esse Wesley tem na cabeça. Não sei. Embora, né? Essa cena pra mim, foi o retrato Não, ele é que foi assim a partida mesmo. de ontem, cara. Cara, que burrice. Mas fala aí, Lelê. Fala aí, Lelê. Vende logo. Ai, gente, Você difícil, quer começar viu? por onde, Lelê? Difícil. Pela Porque- arbitragem ou Muito- pela competência? Não, peraí. Aconteceu, primeiro que aconteceu o que a gente já vinha falando aqui há um tempo, alertando, né, sobre a questão de tipo, jogou bem contra o Atlético Mineiro, mas desperdiçou várias oportunidades, não soube ser efetivo. E eu falei, não adianta achar que 2 vitórias consecutivas, já tá tudo ok, porque saiu da zona e tal. Meu, uma rodada basta para voltar para a zona e voltar ao sufoco e toda a pressão em cima do Corinthians. E isso aconteceu, né? Porque o Corinthians perde um jogo decisivo dentro de casa. Para mim, hoje, talvez o jogo mais significativo, né, dessa questão de afundar o Corinthians na zona de rebaixamento, esse jogo contra o Juventude em casa. Por toda a Adversário direto, circunstância, né, Lelê? por toda a circunstância, adversário direto, com 2 a mais, né, e tudo mais, e você não conseguir fazer gol, né, essa questão toda de sofrimento aí, eu acho que o jogo mais significativo de afundar o Corinthians na zona de rebaixamento, esse contra o Juventude, e você vê os adversários lá conseguindo vencer, conseguindo subir na tabela, adversários que já eram dados, talvez, como rebaixados, que iam ser difícil de se livrar, né? A Fluminense ali e tal, e estão conseguindo, né? E o Corinthians está se afundando, enfim. Agora, mano, para mim, o Fabinho também errou de ter ido nessa coletiva, principalmente assim, eu acho que não teve timing para reclamar de arbitragem. Porque os torcedores do Corinthians, há muito tempo, vêm reclamando de lances, né, que são aí contra o Corinthians, e que a gente vê passividade, tanto dos jogadores quanto da diretoria, né, de não reclamar, enquanto os outros times todos reclamam e tal. E isso nos bastidores talvez tenha alguma força, né? Só que aí você escolhe justamente um jogo, né, que você teve 2 caras a mais ali o segundo tempo inteiro para vir reclamar de arbitragem, aí realmente não fica de bom tom. Embora para mim foi pênalti, assim. Eu não gosto da marcação desse tipo de pênalti, vivo falando aqui, né? Esse pênalti de bola bateu na mão, não gosto. Só que toda rodada marca um pênalti desse. E ontem não marcaram. Mas assim, vou chorar por conta desse pênalti? Não vou. Porque pra mim é vergonhoso o que o Corinthians aquele lance da cabeçada do André Ramalho, que aí pega no braço do jogador, ou aquele lance no final do jogo que alguém do Corinthians chuta e o cara cai na... Aquele lance dentro da área já, perto da linha de fundo. Isso. Então, na transmissão, Lele, eu não sei se vocês estavam ouvindo, a justificativa que deram naquele lance lá foi que acho que a bola tocou no André Ramalho antes de bater no jogador do Juventude. E isso teria meio que inocentado o jogador que já estava num ato de disputa. Ele tá pra mim, ele tá com a mão meio né, amplia um pouco ali o ângulo do braço e tal. Pra mim, assim, marcam pênaltis como esse toda rodada. Já foram marcados aí talvez, né, até aqui no Campeonato Brasileiro, uns 30 pênaltis desses. Não, marcaram ontem, mas ok, não vou ficar chorando por conta disso, porque como eu falei, pra mim... Não, Sombra, o fato de eu achar que foi pênalti não é questão de falar que eu tô chorando, é muito diferente. Porque uma coisa é você achar que é pênalti. Não, uma coisa é você achar que foi pênalti, outra coisa é você achar que o time perdeu porque não marcaram esse pênalti. 2 questões muito diferentes. Para mim, o time perdeu porque foi incompetente com 2 jogadores a mais. E para mim, por isso que o Fabinho Soldado perdeu o timing, né? E chegou lá abrindo a coletiva com essa questão de reclamar da arbitragem, para mim ficou feio.
Pra mim ficou feio. Porque assim, poderia ter feito isso muitas outras vezes, e muitos outros lances, como todos os times fazem. Como todos vocês aqui no Estádio 97, quando tem lances, assim fazem. Mas aí você escolhe justamente o jogo que com 2 a mais, você tá lá e podia ter vencido tranquilamente, tinha obrigação de vencer. Aí fica feio, fica ridículo mesmo, né? Embora pra mim ali no lance, ok, sempre marcam esses pênaltis, poderiam ter marcado, mas não foi por isso que o Corinthians empatou. Aliás, eu falei perdeu aqui, né? Empatou, mas é porque é um empate com gosto de derrota. Totalmente com gosto de derrota esse empate. Então, assim, diga, Motinha. Posso falar mais coisa do Corinthians? Pode. Não, mas só para concluir, Motinha, esse lance, ele tem razão sim, porque é um lance de disputa mesmo. Eu achei que ela tava falando até naquele lance que o árbitro finalizou o jogo e depois falou que ia checar naquele carrinho que o cara deu. O cara meio que dá o carrinho já colocando o peito na bola ali, pega meio, acho que no ombro do cara, e aí o árbitro encerra o jogo ali naquele final de partida. Como você disse, né, mano? A banca dá, a banca toma, né? Não é mesmo? Não, mas, ô, Motinha, eu não vou colocar isso aí na conta da arbitragem, não, cara. Pra mim é patético. Você com 2 a mais não venceu um Juventude. Não pode, né, cara? Que é um time, cara, que a única ambição é ridículo. permanecer na Série A, cara. Se tivesse não marcado 3 pênaltis pro Corinthians, mesmo assim, o Corinthians tinha obrigação de ganhar esse jogo. Tinha mesmo. Cara, esses malucos jogaram meia hora, Motinha, com Casa 2 a cheia, mais. né? E praticamente não fizeram nada. Não incendiaram o jogo, não inflamaram a torcida. Vai cagar, mano. Olha, o E Corinthians com acertou... goleiro reserva, né? Sim. O Corinthians acertou a contratação do Thales Magno. De repente, aí é a situação... Anunciou já? Já. Aí com o New York City, 22 anos, por empréstimo de 1 ano, com opção de compra de 13 milhões de dólares. Caso não compre no final do ano, vai ter que pagar $1,5 milhão pelo empréstimo. Ok? Mas isso. o Corinthians está atrás de mais um atacante, além do... Mas do o empréstimo, Motinha, E precisa. o preço estipulado é de 15 milhões, velho. Você tá louco, mano. 15 milhões de dólares um jogador. Aí cara, que abate o Corinthians vai- empréstimo, é isso? Oi? Não, eu acho que abate Não, eu empréstimo. vi É a $1 milhão de conta, dólares, eu- Motinha. Eu vi 13 milhões de dólares, mano. 13 milhões e meio, mano, se for adquirir depois do empréstimo, pelo que eu vi. É. Se não Então, for adquirir, vai pagar aí você só vai 1,5 pagar milhão. 1 milhão Ok. e meio pelo Então, o empréstimo. custo dele é 15 milhões de dólares. Sim. Eu empréstimo 1,5 milhão, depois se você quiser Ah, ainda ficar tá. mais 13,5, 15 milhões, né? gente. Você Você terá vai pagar gasto 1,5 no jogador independente de 15 ficar ou não. milhões de dólares. Vale Isso Exato, você vai significa pagar hoje 1,5 algo se quiser. perto de 90 milhões de reais. Meu Deus. Pra quem Que não é o- entendeu a conta, ó, é $1,5 milhão independente de ficar com ele ou não. Ah, o Corinthians tá. vai ter que pagar esse Isso. valor. Se Aí só quiser se quiser adquirir em ficar. definitivo, não é que você abate $1,5 milhão, você acrescenta mais 13,5, totalizando 15.